Então, gente, nós estamos lascados, essa que é a verdade. Toda a discussão política brasileira é besteira, ajudada pelo pessoal universitário. Porque eu fui capaz de fazer um plano e botar esse plano em ação e obter o resultado que eu queria. O meu plano foi simplesmente mudar o panorama cultural, abrir um rombo dentro da hegemonia e permitir a discussão. Tanto a teoria de paz que considera os cristãos e judeus como o povo do livro e que serão salvos, quanto a teoria que quer matar os cristãos e os judeus existem no Corão, e não é possível chegar a nenhuma conclusão definitiva. Ambas as teorias existem dentro do Islã. É sobre isso que o professor Olavo vai falar no vídeo de hoje. Mas essa ambiguidade sempre beneficia o grupo mais violento. Toda ambiguidade favorece sempre o mais violento, cínico e descarado. Porque não há ordem, você está entendendo? Onde predomina a desordem, quem pode mais chora menos. Então o que for mais descarado ele vai ganhar sempre. Os outros não têm culpa, mas eles têm culpa de não conseguir pará-lo. Mas também não é culpa deles. Por quê? Porque o Corão dá margem para as duas coisas. E a interpretação corânica é um negócio enormemente confuso. Não acaba mais. Olha, existe uma corrente até... daqui o Islã, os textos canônicos são o Corão e os Hadith. Você sabe que existe uma corrente de pensamento no Islã que não aceita nenhum Hadith. Hadith são os ditos e feitos do profeta. Uma corrente diz, são todos falsos, não acredito nenhum, só do Corão. Eu digo, opa, Então, isso é a mesma coisa que um negro que lê esse evangelho e disse, olha, eu só acredito naqueles trechos que tem vermelho, que foi Jesus Cristo que disse da sua própria boca. O resto que os evangelistas disseram, não acredito. Mesma coisa. Você imagina o tamanho da divisão que seria isso. Com relação ao sufismo, você lê certos autores que dizem que o sufismo é a quintessência do Islã. Ele é como se fosse o núcleo e o resto é a casca. Então, o que é o Islã mais puro está ali. O resto é tudo enfeite. Bom, muito bem. Eu, uma vez recebi na minha casa um alto funcionário do governo da Arábia Saudita que disse o sufismo é a praga do Islã, tem que acabar com essa porcaria. Não era uma opinião pessoal. Era um homem das altas esferas da Arábia Saudita. Apareceu lá no Brasil, me apresentaram, eu convidei ele para ir lá em casa, me dar uma explicação, ele foi e deu essa explicação. Falei, o que eu posso dizer? Eu não tenho autoridade para dizer nem que sim, nem que não. E quem é que tem? Ninguém tem. Então a discussão de se o Islã é uma religião pacífica, uma religião terrorista, devia ter absoluto isso. Para discutir o sexo dos anjos. Ele é as duas coisas. Tem algum jeito de unificar? Falou, acho que não. Se não unificou em 1400 anos, vai unificar agora? Então, agora, tem gente que vem com a teoria, não, mas nós temos aqui um núcleo que é aceito por todos, etc. Se esse núcleo fosse suficiente para resolver essa questão, já teriam resolvido. Então, essa discussão pode prosseguir indefinidamente. Vocês outro dia me passaram um vídeo, está o cara na mesquita do Rio de Janeiro, está lá o imã descendo o cacete dos terroristas. Daí levanta um cara lá do meio e contesta ele, pô. Os dois são muçulmanos e são reconhecidos como tais. E não tem um jeito de um expulsar o outro. Não existe esse comunhão. Ao contrário, nós é proibido sair. Então, olha, eu não mudei de posição, eu jamais tive posição. Eu tenho posição em coisas que estão ao meu alcance. Isso aqui você tem que entender sempre. Quando eu tomo posição em alguma coisa, é algo que eu vou fazer. Naquilo que está fora do meu alcance, eu não tenho posição, eu só tenho diagnósticos, perspectivas, interrogações e sugestões, no máximo, que às vezes ninguém nem vai ouvir. Essa maneira de tomar posição, isto é frescura. Você é contra ou a favor. Você é contra ou a favor das viagens espaciais. Você é contra ou a favor do homossexualismo. Eu digo homossexualismo é uma doutrina, por acaso, para eu me posicionar contra ou a favor. O homossexualismo é uma conduta pessoal sobre a qual eu não tenho o menor poder. E se eu disser para o cara que eu sou contra, ele vai deixar de ser homossexual por causa disso? Não. Então a minha opinião será irrelevante, eu estou gastando palavras, eu não estou aqui para perder meu tempo.
Eu tenho posição sobre a educação de vocês, sobre as questões filosóficas que eu estou abordando e assim por diante. O resto, não tente me interpretar nessa clave que você vai errar. No Brasil, não existe filósofo, não tem nenhum, se você quer saber. Tem este aqui. No Brasil só existem porta-vozes de correntes de pensamento. Né? Então, só tem isso. Tem o neguinho que expressa um pensamento coletivo. Então, ele tem os seus amigos e seus inimigos. É claro que esse indivíduo vai me interpretar nesta clave, porque é o máximo que ele consegue fazer. Então, quando você pega um filósofo de verdade, você jamais vai conseguir enquadrá-lo numa corrente ideológica. Né? Nunca. Você sempre vai ter várias correntes ideológicas que podem sair dali. Às vezes, em geral, por má interpretação. Né? Se você perguntar assim, Kant é de direita ou de esquerda? Eu falo, não sei. Leibniz é de direita ou de esquerda? Eu não sei. Hegel é de direita ou de esquerda? Olha, tem o hegelianismo de direita, o hegelianismo de esquerda. E assim por diante. Quer dizer, a filosofia não se coloca nesta clave, né, do contra ou a favor. Mesmo porque o contra ou a favor é, em geral, contra ou a favor símbolos puramente imaginários que o indivíduo não vai poder tocar, não vai poder mexer naquilo. Então, esse contra ou a favor, que o indivíduo pensa que ele está sendo contra ou a favor de alguma coisa, é apenas uma autodefinição, uma autoimagem que ele tem, para sustentar de pé uma personalidade cambaleante. Então, para ele sentir que ele tem alguma personalidade, ele tem que tomar posição com relação a tudo. Né? E dizer, eu tenho as minhas posições, eu não abro mão, etc. Tudo isso é uma palhaçada. Né? Então, opiniões não foram feitas para sustentar personalidades. Né? Opiniões foram feitas para ajudar as pessoas a se orientar no mundo e para ajudar você mesmo, em primeiro lugar. Né? Então, eu acho que eu acrescentei muita coisa, eu descobri muita coisa sobre o Islã. Não é que eu descobri. Ao mesmo tempo que eu ia descobrindo, o Islã ia mudando. E o fenômeno mesmo das taricas também mudou há muito tempo. Né? Você vê, a tarica na qual eu entrei era uma tarica multiconfessional. Não é isso? Quando eu entrei, e fui lá por causa disso. Para falar, não vou querer me comprometer em outra religião. Por quê? Porque o próprio sheik da tarica, o Fritjof João, ele dizia mudar de religião como mudar de planeta. Né? Em geral, um negócio letal. Então eu falava, bom, aqui eu posso praticar coisa e não estou me comprometendo com uma religião nem coisa nenhuma. Passa um tempo, as outras taricas fazem pressão e o homem, no fim da vida, no último ano de vida, ele decreta, agora só pode entrar quem é muçulmano. Fala, isso muda completamente o negócio. Né? Mais ainda, aquela tarica terminou com um escândalo e se desmembrou em não sei quantas taricas. Fala, bom, eu perdi o controle da coisa, eu não sei mais o que está acontecendo, não sei mais quem é quem. Então, vocês vão ver que em nenhum momento eu vou tomar uma posição do tipo, o Islã é uma religião de terroristas, é a religião do anticristo, etc, etc. Não, você pode ter esse lado, tem esse aspecto lá dentro. Dizer, não, religião é religião da paz, não tem culpa nenhuma. Eu estou vendo que o fenômeno tem os dois lados. E não sou eu não consigo decidir qual que pesa mais, qual que pesa menos, porque não cabe a mim decidir isto. Está entendendo? Quer dizer, você tem um fenômeno desse tipo, ele tem que ser, de certo modo, autoexplicativo. Eu não tenho que complementar a doutrina islâmica para explicar para eles o que eles estão fazendo. Assim como eu não tenho que complementar a doutrina católica para explicar para o Papa o que ele está fazendo. Não faz sentido. Quer dizer, existe, sobretudo em sociedades, vamos dizer, mal trabalhadas como a brasileira, existe esse fenômeno de que as pessoas se esquecem de que você só obtém uma visão correta da realidade se você souber exatamente qual é o seu lugar na realidade. Se você não sabe nem qual é a amplitude real e os limites do seu círculo de ação, tudo o que você disser sobre o que quer que seja vai estar errado. Nós temos que opinar desde uma situação real e tendo em vista ações reais. Fora disso, é tudo especulação sobre o que outras pessoas deveriam fazer, pessoas que não estão nem ligando para a sua opinião e que jamais farão o que você quer que elas façam.
Então, quando me perguntam, mudou de posição, eu falo, não tinha posição nenhuma, continuo não tendo. Eu, até um certo momento, eu expliquei aquilo que eu tinha visto, depois eu vi outras coisas, expliquei as outras que eu tinha visto, mas não cheguei a conclusão nenhuma, porque também não cabe a mim. Diga. Eu posso fazer uma pergunta? Se ela for impertinente, você pode. Agora, escuta, quando eu digo o seguinte, o Islã é um saco de gatos, isto é uma conclusão definitiva. Não estou falando para criticar, eu estou descrevendo um estado de coisas. Se você quiser, eu boto 5 muçulmanos para discutir aqui, você vai ver o que é um saco de gato.